Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao novo ciclo de debates organizado e oferecido pelo Instituto Lula, numa parceria com o DIESE e com a CUT. Esse ciclo de debates se chama Lava Jato, Crime, Devastação Econômica e Perseguição Política, e ele nasceu com base em um estudo elaborado pelo DIESE a pedido da CUT. Para quem não reconhece as siglas, o DIESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e a CUT é a Central Única dos Trabalhadores. Então, esse estudo foi elaborado buscando responder quais foram os reais impactos da Lava Jato na economia brasileira, o que a gente sabe que não é uma tarefa muito fácil. Algumas estimativas já tinham sido feitas anteriormente, mas o DIESE procurou medir esses efeitos de forma mais precisa e publicá-los de maneira sistemática. Então, depois de mais de um ano mergulhados em contratos, em decisões judiciais, em outros documentos, os técnicos do DIESE chegaram aos resultados que são impressionantes e estarrecedores mesmo. O levantamento mostrou, por exemplo, que com a Lava Jato, o Brasil perdeu mais de 170 bilhões de reais em investimentos. Também foram destruídos mais de 4 milhões de empregos, 4.400, com destaque para o setor da construção civil, que foi bastante afetado pela Lava Jato e pelos seus métodos, né? Então, além, é claro, dos efeitos, dos estragos que a Lava Jato causou nas relações internacionais, no próprio sistema de justiça e na vida política do país. Então, todo esse estudo, todo esse levantamento foi organizado em um livro que tem o mesmo nome do nosso ciclo, Lava Jato, Crime, Devastação Econômica e Perseguição Política, publicado pela Expressão Popular. Esse livro ele é composto por 8 capítulos temáticos, assinados por diferentes autores, que são, inclusive, os nossos convidados, expositores e debatedores dos próximos encontros desse ciclo de debates, e ele já está disponível na loja virtual da Expressão Popular, então no site expressãopopular.com.br. As duas versões, impressa e digital, né, como e-book, já estão disponíveis. Até o dia 17 é a pré-venda do livro físico, então tem 20% de desconto. Acessem lá e comprem o livro. Eu vou passar agora rapidamente para o Luiz explicar um pouquinho do funcionamento dos nossos encontros, do nosso ciclo, e aí eu volto. Olá, Luiz. Oi, Laura, muito prazer, obrigado. Sou professor Luiz Vitagliano, colaboro aqui no Instituto Lula com esses debates formativos na parte pedagógica. Então, esse ciclo ele é um ciclo em que nós temos uma parte, além desta transmissão, uma parte no que a gente chama de ambiente virtual de aprendizagem. Então, os inscritos que querem uma participação mais intensa, leituras, atividades, um ambiente de discussão, eles terão a oportunidade, no ambiente virtual de aprendizagem, no nosso Classroom, de debater e acompanhar esse ciclo formativo como se fosse um curso, como se fosse uma disciplina aí em que temos algumas aulas e algumas atividades pedagógicas. A maior parte dos inscritos já recebeu o link da atividade, então, se você se inscreveu até às 11 horas de hoje, você já recebeu um e-mail do cursos@institutolula.org. Se você não viu na sua caixa de mensagens, acesse o spam, é provável, é possível que, se não está na caixa de mensagem dos inscritos, está no spam. De qualquer maneira, amanhã, novamente, a gente vai enviar a todos e todas as inscritas mais um e-mail com o endereço da sala virtual, com instruções a respeito desse ciclo, para que você possa acompanhar. E ao longo de todas as atividades, dos 8 encontros, nós vamos enviar a lista de presenças, enviar as atividades para você realizar. E a editora Expressão Popular, para os inscritos, para os matriculados no curso,
ela deu um ticket de desconto que nós vamos compartilhar no ambiente, para que você possa usar em qualquer uma das publicações da Expressão Popular que já não esteja em desconto, né? Então, não é um desconto acumulativo, mas, né, não deixa de ser aí um presente, um agrado, né? Uma colaboração para quem se inscreveu nesse debate. Então, se você é inscrito, preste atenção na sua caixa de e-mail, acesse a sala de aula virtual, acompanhe a lista de presença, as atividades, os textos colaborados, e aproveite aí o desconto da editora Expressão Popular. Obrigado, Laura. Obrigada, Luiz. Eu queria chamar agora, então, para fazer uma saudação inicial em nome do Instituto Lula, em nome do DIESE, o Moisés Celerges, que é diretor do Instituto Lula, e o Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do DIESE. Olá, Moisés. Oi, Fausto. Sejam bem-vindos. Moisés, é com você. Boa tarde a todos e a todas. Antes de fazer saudação, eu gostaria aqui de prestar solidariedade aos milhares de mortos aí por conta da Covid, né, e aos trabalhadores da saúde que tanto têm trabalhado e feito o máximo para que possam salvar vidas. Então, aqui, primeiro, prestar minha solidariedade. E também, em nome do Instituto Lula, parabenizar essa iniciativa que nasceu numa discussão da CUT, junto com o DIESE, e essa questão do ciclo de debates era importantíssima que se faça isso no sentido de que algumas coisas da história desse país têm que ser passadas a limpo. Nós temos que debater em todos os aspectos o que significou a Lava Jato, o que significa até hoje, para que a gente não cometa ou impeça de pessoas que façam a mesma coisa que foi feito com a Lava Jato. Os efeitos da Lava Jato são profundos, depois o Fausto pode falar um pouco sobre essa questão. Milhares de empregos se perderam, milhares de pessoas foram prejudicadas, e o ciclo de debate serve para que a gente tome conhecimento e também para que se popularize essa questão da Lava Jato, que a imprensa, a mídia trabalhou muito fortemente isso. Eu vi que a mídia também, a questão da mídia faz parte do ciclo de debates, e que a população precisa saber, de fato, o que aconteceu e o prejuízo que trouxe a Lava Jato para os trabalhadores e para a sociedade. Então, quero parabenizar o Instituto aqui, o Márcio Postman, nosso presidente aí do Instituto, dizer que é um orgulho fazer parte do Instituto Lula, que promove esses debates e tantos outros debates, e que a gente possa tirar proveito desses ciclos, que a gente possa ficar em ensinamento e que a gente possa multiplicar depois. A questão do livro também é importantíssimo, parabéns pela questão do livro, que vai ficar marcado. Eu sei que foi fruto de trabalho, esse livro foi feito a muitas mãos, então parabenizar por essa iniciativa do Instituto Lula e desejar sorte a todos os debatedores, a todos os inscritos no curso, e dizer que outros debates com certeza faremos. Então, boa sorte a todos e a todas, um grande abraço. Obrigada, Moisés. Eu passo direto, então, para o Fausto. Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, Laura, boa tarde, Moisés. É um grande prazer aqui estar no lançamento aí do ciclo de debates, que de alguma forma ele coloca aí para o mundo, o livro coloca para o mundo as discussões que a gente vem fazendo já há um bocado de tempo. Na verdade, a gente vem fazendo essa discussão desde 2014, afinal de contas, qual é o impacto da Lava Jato, a que ela serve, a quem ela serviu, e como ela funciona, e o que ela tem a ver com esse mundo que nós estamos vivendo hoje, esse mundo da pandemia, com mais de 460 mil pessoas mortas, esse mundo em que 1 litro de óleo de soja, né, do maior produtor de soja do mundo, custa cerca de R$8 para as pessoas, em que 1 quilo de carne aí está custando quase R$50, ou seja, e o litro de gasolina já está beirando aí os R$6, dependendo do estado que a gente está.
de alguma forma, a intenção do ciclo de debate é que a gente possa expor um pouco dessa discussão que, de alguma forma, lá atrás, né, iniciou-se com todo o processo da Lava Jato, e mais do que simplesmente um processo ali de busca de corrupção ou aquela discussão sobre, afinal de contas, para onde estava indo o recurso ou não, tinha por trás um projeto político. Eu acho que esse é um pouco as nossas intenções, ampliar esse debate. Quando no Diese começou o debate sobre o impacto econômico da Lava Jato, era de alguma forma para mostrar que é fundamental que a gente compreenda que o que saiu de lá tem impacto na vida real das pessoas. Ou seja, as pessoas perderam seus empregos, as organizações de engenharia, né, o futuro, de certo modo, da engenharia no Brasil foi afetada por tudo isso. Você teve setores inteiros desmontados, empresas brasileiras que estavam já disputando o mercado mundial, ainda na área, por exemplo, na área de construção civil pesada, foram à falência. Quer dizer, quando a gente olha o estrago econômico, ele é bastante grande, ele é bastante importante. E como o Moisés lembrou, nós precisamos contar a nossa versão da história. A gente precisa mostrar o que por trás de tudo isso tinha outras intenções que tão somente vão aparecendo agora, né, vão aparecendo muito tempo depois. É importante que a gente tenha esse espaço. Para nós, o ciclo de debate ele é fundamental, porque nós temos clareza, né, que o trabalho, os estudos, todos os escritos, a publicação do livro é fundamental para a gente colocar esse debate a público. Mas a gente precisa que esse debate chegue no conjunto da população. E esse debate só vai chegar no conjunto da população com vocês que estão fazendo o curso, com vocês que estão discutindo esse caso, levando isso para as comunidades, levando isso para os sindicatos, levando isso para os movimentos sociais, para as diversas formas de organização. O enfrentamento ao discurso e à narrativa da Lava Jato não é só um enfrentamento do ponto de vista histórico, ou do ponto de vista desse ou daquele partido. Ele, de certo modo, é a narrativa de projetos de desenvolvimento muito diferentes. Um projeto que, historicamente, buscou a redução da desigualdade, a distribuição da renda, a ampliação da oportunidade para a classe trabalhadora, e outro projeto que a gente está vendo aí, é um projeto concentrador de renda, que tem um Brasil para os 30% e não para os 100%. A nossa intenção com o ciclo de debate, a nossa intenção no Diese, com o trabalho em relação à Lava Jato, era, de certo modo, startar um debate na sociedade como um todo, para a gente debater, afinal de contas, o que é e o que foi esse capítulo tão complexo da nossa história, que, de alguma forma, tem como consequência o que nós estamos vivendo hoje. Laura, a gente agradece muito em nome do Diese, Moisés, a gente agradece muito a oportunidade do Instituto Lula por ter feito esse estudo, por estar nessa parceria, e que, de alguma forma, a gente possa reconstruir as narrativas, reconstruir um pouco da nossa história, e que a gente sabe, né? Afinal de contas, é conhecendo a nossa história que a gente vai construir as propostas para o nosso futuro. Então, de novo, em nome do Diese, a gente agradece a oportunidade e dá boas-vindas a todos que estão aqui no curso, nesse ciclo de debates que se inicia hoje. Obrigada, Fausto. Nós do Instituto também agradecemos pela parceria. E eu queria, então, já chamar e apresentar o nosso convidado desse encontro de abertura. É uma pessoa fundamental para que a gente entenda um pouco melhor esse processo todo violento de desmonte da nossa indústria, da nossa economia e até da soberania brasileira, não é? E José Sérgio Gabrielli é o nosso convidado, ele é economista, esteve à frente da Petrobras como presidente de 2005 a 2012 e vai comandar aqui um encontro hoje. Já passo a palavra, Gabriele, só pedir para as pessoas que tenham perguntas que escrevam elas no chat do Facebook e do YouTube. A gente está recolhendo e depois da apresentação inicial a gente vai ter uma rodada de perguntas e respostas. E é isso, muito obrigada, seja bem-vindo, Gabriele. Boa tarde, Laura, boa tarde, Moisés, boa tarde, Fausto, boa tarde, Luiz. Uma boa tarde remota para Márcio, Postman. Boa tarde a todos os ouvintes, seguintes, observadores, internautas, o que seja. Em primeiro lugar, eu queria dizer da minha satisfação de estar abrindo esse ciclo de debates, porque esse ciclo de debates ele vai abordar o tema Lava Jato
em várias dimensões, em vários, digamos, efeitos ou vários impactos que o Lava Jato tem em diferentes dimensões da vida econômica e social do país. Eu tenho uma apresentação que eu pediria aí ao Alonso para botar no ar, dizendo que esse ciclo de debates ele vai ter 8 temas a serem abordados semanalmente até o dia 27 de julho. Depois dessa de hoje, que será uma visão mais macro e geral de todos os temas, vai haver um aprofundamento dos impactos da Lava Jato do sistema político, feito pelo Fábio Cash e pela Thalita Tanchait. Depois nós vamos discutir o conceito de lawfare e o impacto disso no Poder Judiciário brasileiro. Nós vamos discutir os impactos da Lava Jato na democracia brasileira, nas relações de poder, no sistema partidário. Vamos fazer uma discussão mais geral sobre o significado da corrupção no capitalismo e a utilização da corrupção como forma de dominação no capitalismo. Evidentemente que o grande estrela desse livro, que é o trabalho do Diese, será apresentado no dia 6 de julho pelo Fausto e pelo Sérgio Nobre. Depois nós vamos discutir um pouco implicações macroeconômicas da crise da Lava Jato, os impactos nas relações internacionais que a Lava Jato provocou, terminando com uma discussão sobre Lava Jato, violência e sociedade. Portanto, nós temos um ciclo de debates muito amplo que vai abordar diferentes aspectos da Lava Jato, saindo da mesmice, saindo do imediato e da ficção criada por ela. Eu queria chamar a atenção, antes de passar o slide, para esse slide que foi preparado para chamar o debate. Notem que você tem aí com destaque a bandeira americana e o FBI, porque há um componente internacional importante e uma ameaça à soberania nacional por parte da Lava Jato, e eu queria saudar, portanto, a escolha desse tema para ilustrar o nosso convite para o ciclo de debates. Próximo slide, por favor. Eu vou abordar aqui 4 grandes temas. Eu vou abordar, no primeiro lugar, eu vou abordar a situação anterior à Lava Jato, o que era a Petrobras, qual era a situação que nós estávamos vivendo, essencialmente destacando o tamanho da Petrobras e a importância da Petrobras para o Brasil. Depois eu vou discutir um pouco o que eu estou chamando de tempestade 2014-2015, que foi o período de lançamento efetivo da Lava Jato, que coincide com a crise do governo Dilma, coincide com a derrubada da presidenta Dilma e coincide, portanto, com a mudança no regime político brasileiro. Vamos fazer um pouco uma discussão sobre a própria Operação Lava Jato e vamos terminar fazendo um debate sobre o que aconteceu, o que acontece com o setor de petróleo e gás depois da Lava Jato. Portanto, nós vamos fazer uma abordagem que vai fazer o antes, o durante e o depois da Lava Jato. O próximo slide, por favor. Se vocês observarem esse slide do lado esquerdo, nós temos aí os lucros anuais da Petrobras, que são essas colunas cinzas, e os lucros anuais da Vale do Rio Doce, da Vale, que são as colunas pretas, de 2006 a 2013. Notem que as duas empresas, que são as 2 maiores empresas brasileiras, todas duas são empresas produtoras de produtos minerais ou são produtoras de produtos extrativistas, da indústria extrativa brasileira, eles variam ao longo do tempo. Porém, o período que nós estamos falando aqui, de 2006 a 2014,
é o período dos maiores lucros da história da Petrobras. Em 2010, a Petrobras teve 35 bilhões de lucro. Em 2011, ela teve 35 bilhões de lucro. Em 2012, 21 bilhões de reais de lucro. Em 2013, 23 bilhões de reais de lucro. Em 2011, a Vale teve mais lucro do que a Petrobras, porque foi um período em que o preço do minério de ferro cresceu muito internacionalmente e, portanto, a Vale superou a Petrobras. Mas em todos os anos, a Petrobras foi superior à Vale em termos de lucros ao longo do tempo. O primeiro elemento que eu acho que é importante chamar a atenção é que a Petrobras era uma empresa muito lucrativa e é uma empresa que crescia e que tinha um potencial de crescimento. O gráfico aí abaixo mostra o potencial de crescimento das reservas da Petrobras, que era o maior potencial de crescimento da indústria no mundo. Tanto é que, em 2010, a Petrobras realiza a maior captação de recursos no mercado internacional com venda de suas ações para o mercado internacional, venda na qual o governo aumentou a sua participação no capital da Petrobras, diferente do que aconteceu na venda de 2000, quando o Fernando Henrique Cardoso vendeu as ações que pertenciam ao governo, e o mercado aceitou e participou desse processo. Com a descoberta do pré-sal, a Petrobras se torna uma empresa fundamental na geopolítica internacional do petróleo. Porque o pré-sal era, sem dúvida nenhuma, e é a maior descoberta dos últimos 30 anos e que vai contribuir com o maior volume de novo petróleo no mundo nos próximos anos. Dessa maneira, a Petrobras e o Brasil entram no radar da geopolítica mundial das grandes potências mundiais. Entra no radar porque ela não era. Quer dizer, nós éramos um país marginal no mercado de petróleo. Nós tínhamos um país que crescia a produção doméstica, que crescia o refino doméstico, que tinha um mercado doméstico mais ou menos do mesmo tamanho do refino e da produção, mas nós não tínhamos muita importância no mercado internacional. Com a descoberta do pré-sal, você tem um enorme crescimento da importância estratégica da Petrobras e do petróleo brasileiro no mercado internacional e o que atrai cobiça e o que atrai atenções internacionais. O segundo elemento importante é que, neste período, nós estávamos com o mercado brasileiro crescendo. Quer dizer, nós tínhamos o PAC, nós tínhamos o mercado interno crescendo com a redução da pobreza, a demanda de gasolina, diesel, querosene de aviação aumentava, porque as pessoas passavam a andar de avião, passavam a andar de carro, a frota de carro aumentava, a agricultura estava aumentando a produção, as cidades tinham maior circulação de pessoas, e o fato é que nós tínhamos uma expansão do mercado interno importante. E o refino brasileiro estava correndo atrás, porque desde 1980 que nós não construímos refinarias e nós estávamos tentando ampliar a capacidade de refino no Brasil. Portanto, nós tínhamos aí um conjunto de atividades muito importantes acontecendo ao mesmo tempo. A Petrobras, como eu disse, em 2010, realiza uma enorme capitalização porque o volume de investimentos que ela precisava fazer era muito grande. E esse volume de investimento muito grande exigia uma estrutura de capital da empresa com uma participação do capital próprio maior. E o mercado reage bem e viabiliza essa questão. Mas nós realizamos em 2010 também uma questão muito importante. Nós aprovamos no Congresso Nacional 4 leis que foram fundamentais para redefinir o papel do petróleo na economia brasileira e na sociedade brasileira. Primeiro,
nós colocamos a Petrobras como operadora única de todas as novas áreas do pré-sal. Isso daria à Petrobras a capacidade dela manter o controle sobre as escolhas tecnológicas, ampliar o seu conhecimento sobre a área de petróleo, viabilizar uma política de conteúdo nacional que exigisse escala para as compras de tal maneira que possibilitasse a construção de novos equipamentos e novas estruturas de produção na cadeia de suprimento e, portanto, colocávamos a Petrobras no centro de um modelo de desenvolvimento fortemente calcado no controle estatal da expansão do petróleo brasileiro. O segundo elemento importante foi a criação de um novo tipo de contrato, a aprovação de um novo tipo de contrato, que se chama partilha de produção, diferente dos contratos anteriores, que eram contratos de concessão. A grande diferença é de que no contrato de partilha de produção, o petróleo não pertence às empresas que são remuneradas pelos custos e ficam com um lucro que dividem com o Estado. No caso da concessão, elas são donas do petróleo e fazem o que querem com o petróleo, pagando apenas um royalty fixo para o Estado, para o governo brasileiro. Então, isso aumentava a participação do recurso que o Estado brasileiro captava com o pré-sal. E esse recurso era usado num fundo social que iria modificar e financiar a educação brasileira, junto com uma política de conteúdo nacional que ampliava a capacidade da indústria brasileira se consolidar como uma indústria importante, tanto no desenvolvimento tecnológico, fazendo com que a indústria naval brasileira se avançasse, que a indústria de equipamentos submersos avançasse e que, portanto, nós tivéssemos a capacidade de fazer crescer uma indústria de ponta no Brasil. O Fundo Social iria utilizar 75% dos recursos para a educação brasileira, de tal maneira que nós preparássemos nossos filhos e nossas filhas e nossos netos e nossas netas para o futuro. Tudo isso foi desmontado. Tudo isso acabou com a Lava Jato. Próximo, por favor. Nós, antes da destruição, nós tivemos alguns fenômenos interessantes e importantes que vale a pena chamar a atenção. Primeiro, do ponto de vista financeiro, a Petrobras era uma empresa chamada Investment Grade. Era uma empresa, portanto, de ponta no sistema financeiro internacional e fazia captações a custos declinantes para financiar as suas atividades e financiar os seus investimentos. Se você observar o gráfico abaixo, você vai ver que há um crescimento dos investimentos da Petrobras até 2013, até 2012, 2013, quando, a partir de então, nós começamos a reduzir os investimentos da Petrobras, portanto, reduzindo fortemente os impactos que ela tem sobre a economia. De 2002 a 2011, a produção da Petrobras cresce, evidentemente que ela cresce muito baseada na expansão da produção da bacia de Campos, com especialmente os campos de Marlim, e ela avança na descoberta de novas áreas com o pré-sal e com o contrato de cessão onerosa, de tal maneira que hoje o futuro da produção da Petrobras depende essencialmente do que foi adquirido em 2010 no contrato de cessão onerosa, que hoje caracteriza os campos de Búzios e os campos que são responsáveis por 2/3 da produção da Petrobras hoje. Portanto, 2/3 do que é produzido hoje foi adquirido no tempo bom da Petrobras. O mercado interno de combustíveis começa a viver problemas a partir de 2014, porque a economia estava crescendo até 2014 e as refinarias não tinham capacidade mais para atender o mercado interno. Isso significou que nós aumentamos as importações
passamos a depender mais de derivados importados e, ao mesmo tempo, nós tivemos problemas na continuidade dos programas de expansão da capacidade de refino no Brasil, na construção das novas refinarias, com dificuldades de implementação dessas novas refinarias. E nós vivemos uma tempestade perfeita. Primeiro, em 2014, os preços de petróleo desabam. Os preços de petróleo caem de $107 o barril em dezembro de 2014 para $37 o barril em julho de 2015. Essa queda dramática do principal produto da Petrobras, evidentemente, vai se refletir numa queda gigantesca da capacidade de receita em dólar e, portanto, um impacto grande no caixa da Petrobras. O segundo elemento é de que o mercado interno, os preços domésticos, não estavam acompanhando adequadamente os preços internacionais. E, o que é mais importante, você estava importando uma proporção razoavelmente alta dos derivados de petróleo para atender o mercado interno brasileiro e, portanto, você tinha um efeito direto sobre o caixa pela diferença entre o preço do produto importado e o preço vendido no mercado brasileiro. Ao mesmo tempo, nós tivemos um período em que a taxa de câmbio sai de 1,96 para 3,24 em 6 meses. Isso tem um impacto gigantesco sobre o volume da dívida da Petrobras em reais. E, em cima de tudo isso, vem a Lava Jato, que cria um clima de mar de lama, o que dificulta enormemente a captação de recursos imediatas da Petrobras, inclusive com a recusa da auditoria da Petrobras de assinar o balanço de 2014, que só vai ser assinado em 2015, que dificultou em 2014 muito a capacidade de captação da empresa, aumentando enormemente a crise financeira para caracterizar uma situação de que a empresa estaria falida, quando, na verdade, a empresa era uma empresa sólida, enfrentando dificuldades financeiras de curto prazo. O próximo, por favor. Do ponto de vista da crise, portanto, da tempestade, nós tivemos uma situação muito séria, porque, com a queda dramática dos preços, a Petrobras foi levada a fazer o que se chama tecnicamente de impairments, que é calcular um valor dos ativos investidos em termos da receita futura e, com isso, verificar se a receita futura paga os investimentos feitos, e isso provocou uma queda no valor dos ativos da Petrobras de 112 bilhões de reais de 2014 a 2016. Isso não tem nada a ver com a corrupção, tem a ver com a queda do preço do petróleo, tem a ver com a mudança que ocorre no mercado internacional de petróleo. A Petrobras também reconhece, por pressão dos auditores, um valor de corrupção correspondendo a 6 bilhões de reais. Olha a diferença. Os impairments foram de 112 bilhões de reais. A Petrobras reconhece 6 bilhões como o custo da corrupção. Quando você compara o custo dessa corrupção de 6 bilhões de dólares, 6 bilhões de reais, o que é um valor extraordinariamente elevado, não há dúvida nenhuma que esse é um volume muito grande. Como é que foi feito esse cálculo? Se aplicou uma taxa percentual, se eu não me engano, de 3% sobre todos os contratos suspeitos e se chamou isso de corrupção, custo da corrupção. Isso é o que está no balanço de 2014 da empresa. Quando você compara isso com o faturamento do período da corrupção, no entanto, esse valor relativamente é muito baixo. Ele representa 0,23% do faturamento da empresa de 2004 a 2014. A Petrobras faturou, nesse período, 2,6 trilhões de reais. Portanto, por maior que seja a corrupção, ela é o rabo do cachorro, não é o cachorro todo. Ela é a pequena parte da empresa que tem que ser combatida, que tem que ser punida, que tem que punir os corruptos, mas não é o que determina o comportamento da empresa. Do ponto de vista dos efeitos
aquele momento, você já tinha alguns efeitos importantes do ponto de vista técnico, no avanço tecnológico da nossa indústria, com substituição de importação de guindastes, com substituição de catalisadores, melhorias nas linhas flexíveis com fornecedores brasileiros, muitos sistemas submersos que foram desenvolvidos no Brasil. Você tinha, portanto, uma redução do tempo de construção de navios, uma redução do tempo de construção das sondas. Você estava, portanto, num período de avanço da indústria nacional de supridores da Petrobras. O conteúdo nacional, portanto, provocou capacitação de inúmeros, centenas de fornecedores novos para a Petrobras, 6 bilhões de reais de negócios com pequenas e médias empresas que se transformaram em fornecedora da Petrobras. Foi montado um sistema de desenvolvimento tecnológico que envolvia centenas de instituições de pesquisa do Brasil, com financiamento direto da Petrobras. A Petrobras chegou a financiar 1,4 bilhões de dólares para montar laboratórios nas universidades e institutos de pesquisa do Brasil. Isso envolvia mais de 700 pesquisadores trabalhando com temas relacionados com a Petrobras e uma engenharia pesada que crescia. Tudo isso foi desmontado com a Lava Jato. Nada disso continua existindo agora. Próximo, por favor. Do ponto de vista da história da Lava Jato, antes da Lava Jato aparecer, aparecem notícias das espionagens que o Sistema Nacional de Segurança americano fizeram, as espionagens feitas no governo Dilma e na Petrobras, que foram reveladas pelo Wikileaks. Evidentemente que os acordos entre o Ministério da Justiça e a Polícia Federal brasileira serviram de mecanismo de troca de informações e, assim como o Poder Judiciário teve um conjunto de atores e agentes do Poder Judiciário diretamente ligados ao sistema de segurança americano, incluindo aí o ex-ministro Sérgio Moro, que foi treinado nos Estados Unidos. Então, não há dúvida que há uma semente da Lava Jato que vem da operação dos Estados do Estado americano. A Lava Jato ela virou um grande mito político no país e, em função do combate à corrupção, achou que poderia desprezar os princípios de direito. O primado da inocência sobre a culpa foi abandonado, quer dizer, você é culpado antes de ser inocente. O primado de quem tem a responsabilidade de provar não é quem acusa que tem que provar, é o acusado que tem que se defender provando sua inocência. O direito a ter um julgamento justo foi jogado para o espaço. Os julgamentos são quase todos eles parciais, com combinações entre juízes e promotores. E você tem, então, portanto, a montagem de um sistema jurídico que é uma violação, uma anomalia em relação ao sistema jurídico brasileiro, inclusive adotando mecanismos aprovados pelo governo Dilma e aprovados, portanto, iniciados lá no governo Lula, que são delações premiadas, fortalecimento do Ministério Público e da Polícia Federal nas suas relações com os Estados Unidos, que passaram a ser utilizados pela Lava Jato na operação de desmonte do sistema Petrobras e de desmonte do país também. Quer dizer, do ponto de vista conceitual, eu cito aí uma parte do texto, a turma da Lava Jato de Curitiba criou uma ficção em que o governo do presidente Lula montou uma diretoria na Petrobras para ser uma organização criminosa. O PowerPoint do procurador Dallagnol. Quando, na verdade, aquela diretoria era uma diretoria que cuidava de um gigantesco programa de investimento, com milhares de decisões importantes e que tem, claro, tem alguns elementos de corrupção que têm que ser combatidos, mas que o que determina a ação da Petrobras não é a corrupção, mas, ao contrário, é uma ação importante de uma empresa que era o centro do desenvolvimento nacional.
Mas a ficção que ficou a partir da Lava Jato, aí um elemento importante ideológico é aquele tubulão que a Globo publica todo dia quase, publicava todo dia quase, o tubulão enferrujado, saindo dinheiro diretamente ligado à Petrobras, caracterizando a Petrobras como um mar de lama, quando, na verdade, a empresa é uma empresa séria, com profissionais dedicados e cujo número de corruptos é muito pequeno na comparação da diretoria e na comparação da alta gerência da empresa, que é predominantemente de pessoas honestas e dedicadas ao trabalho. Próximo. Do ponto de vista dos efeitos gerais sobre a sociedade, você teve a morte da política, quer dizer, a desmoralização da política, especialmente o desmonte do sistema político brasileiro. Por incrível que pareça, a principal vítima desse processo foi, digamos, a representação política do centro ideológico no país. Não foi nem o PT o principal destruído do processo da Lava Jato. São os partidos tradicionais, foi o PSDB, o MDB, os partidos mais tradicionais que foram desmontados pelo processo da Lava Jato, de tal maneira que nós tivemos aí uma ruptura com o sistema político-eleitoral que dominou o Brasil depois da redemocratização pós-ditadura militar. E agora nós estamos vivendo o ocaso da Lava Jato. Fica caracterizado sua ação criminosa, fica caracterizada a parcialidade do ministro, o presidente Lula volta a ter seus direitos políticos reconhecidos, as ações da Lava Jato começam a ser limitadas dentro dos padrões legais, e aí você tem o seguinte, quer dizer, o combate à corrupção vai ser cada vez mais um combate focado, como deve ser, respeitando os princípios do direito. Próximo, por favor. Depois da Lava Jato, houve um desmonte completo. Então, desde Temer, eu cito aí uma frase do governo do Ministério de Minas e Energia, o Brasil está numa liquidação. Quer dizer, o setor de óleo e gás está passando pela maior transformação desde a fundação da Petrobras em 53. As empresas interessadas em investir no setor têm a maior oportunidade, janela de oportunidade em décadas. Ou seja, o governo está vendendo tudo, está desmontando tudo, está fazendo tudo para viabilizar a entrada de capitais internacionais no Brasil e reduzir o tamanho da Petrobras nesse setor. No lado da exploração e produção, há uma aceleração dos leilões novos, as áreas do pré-sal são cada vez mais operadas e dirigidas por empresas internacionais, a Petrobras diminui sua participação nesse setor, acabou a exclusividade da operação da Petrobras, há uma flexibilização crescente da política de conteúdo nacional, há um enfraquecimento da empresa PPSA, que foi criada para administrar a receita do pré-sal brasileiro, e há uma hiperconcentração da ação da Petrobras exclusivamente no pré-sal, saindo de todas as outras atividades. Encolhe a Petrobras, privatiza o conjunto dela, vende a BR Distribuidora, sai dos biocombustíveis, sai dos fertilizantes, adota cada vez mais uma proposta de importação de derivados, fixando os preços de derivados aos preços internacionais, e faz uma profunda mudança na lei do gás, tirando a Petrobras do centro do mercado de gás e ampliando os mecanismos de mercado para o gás natural no Brasil. Portanto, do ponto de vista do modelo que nós estamos vivendo do petróleo, é o oposto do que existia até 2013. Então, o efeito da Lava Jato foi uma completa reversão do modelo para o setor de petróleo e gás no período pós-2015. Evidentemente, com uma brutal redução dos postos de trabalho, tanto próprios da Petrobras, que cai cerca de 50 mil postos de trabalho, como dos terceirizados, que encolhe drasticamente nas atividades dentro dos sites da Petrobras. Próximo, por favor.
Do ponto de vista de hoje, esse slide eu coloquei aí são dados oficiais da Petrobras. Se vocês observarem, de 2015 para 2020, a situação da alavancagem na Petrobras diminuiu, o endividamento diminuiu, como era esperado que acontecesse. O endividamento, portanto, não era impagável. Você poderia ter uma política para tratamento da questão financeira de forma diferente do que foi feito. Precisava privatizar, como foi feito? Eu acho que não. Você poderia ter uma política de alongamento da dívida, que envolveria uma renegociação das dívidas que iam vencer mais no curto prazo, portanto, trocando dívida de curto prazo por dívida de um longo prazo. Haveria um certo aumento, num primeiro momento, dos custos dessa dívida, porém, isso seria viabilizado pelo volume e pelo perfil da amortização que nós temos, que ainda é um perfil de longo prazo, os vencimentos de curto prazo são pequenos, pelo perfil do projeto da Petrobras, que apresenta perspectiva de crescimento, e, portanto, que o mercado, de fato, como aconteceu, iria financiar a Petrobras, como aconteceu. Todas as emissões da Petrobras, mesmo depois da Lava Jato, foram um sucesso, com taxas declinantes da taxa de juros. É claro que, ao colocar metas muito radicais de redução da alavancagem, a empresa se autolimitou, obrigou-se a reduzir drasticamente investimentos e obrigou-se a vender parte dos seus ativos para atender metas que não seriam necessárias de serem atingidas. Portanto, foi uma escolha de desmonte da Petrobras dentro desse processo. Aqui embaixo você tem aqui a perspectiva de futuro até 2024. Todo o futuro da Petrobras na produção vem das áreas do pré-sal brasileiro conquistadas em 2010. Principalmente as áreas da cessão onerosa, que foi um contrato entre a Petrobras e o governo do Estado, no qual a Petrobras comprou inicialmente 5 bilhões de barris de petróleo, o direito de produzir 5 bilhões de barris de petróleo do governo brasileiro, e pagou com ações da Petrobras, o que fez aumentar as ações do governo na Petrobras. Então, portanto, a Petrobras não é uma empresa falida, a Petrobras é uma empresa pujante no tamanho dela hoje, que é uma empresa pequena, relativamente pequena em relação ao que era, e que vai ser uma empresa focada na produção do pré-sal, sem trabalhar nas outras áreas, portanto, abandonando o seu papel estratégico que tinha em 2010. Próximo, por favor. Bom, eu vou falar muito rapidamente da contribuição de cada um dos capítulos, né? O William Nozick trabalha com capitalismo e corrupção, ele busca responder se a corrupção é uma especificidade da Petrobras ou é um fenômeno que acompanha a indústria de petróleo e a indústria que gera grandes valores de renda monetária no mundo, e tenta combater a ideia de que a corrupção é um problema endêmico apenas na Petrobras, de que o Estado menor significa menos corrupção e de que os investimentos menores significam menos corrupção. A Carol Proner tem um trabalho muito interessantíssimo sobre a extraterritorialidade da justiça americana, de como que os órgãos de segurança e da justiça e das Forças Armadas americanas atuam fora das fronteiras, obrigando as empresas e pessoas a seguirem as regras internacionais americanas, e o conluio das empresas dessa estrutura americana com a Lava Jato no Brasil, incluindo aí vários escritórios de advogados privados que operaram na valorização da Lava Jato nesse período. Próximo, por favor. A Gisele Cittadino, na realidade, ela faz um trabalho mostrando como a Lava Jato fez uma opção política de desmontar a política e, ao mesmo tempo, ela desenvolveu a lógica de que os procuradores, os justiceiros da Petrobras, como eram concursados, como não estavam impuros, metidos na política, eles tinham a legitimidade, na lógica deles, de fazer o que queriam.
Portanto, esses justiceiros anticorrupção, eles criam uma ideologia da meritocracia e montam um sistema que viola a democracia e viola os princípios do direito. O Paulo Moreira Leite trata de um tema mais presente, mais contemporâneo, que é o efeito que a Lava Jato teve nas eleições de 2018, impedindo a participação nas eleições do presidente Lula e o retorno que o presidente Lula tem agora com as decisões do STF que colocam o presidente com seus direitos políticos restaurados. Ele lembra o papel dos militares no processo da tutoria, da tutela, tentativa de tutela da democracia brasileira e o viés antipetista que a ação da Lava Jato é. Ou seja, é evidente que a Lava Jato atingiu vários partidos e várias lideranças de vários partidos, mas o foco foi atingir as lideranças do PT. Próximo, por favor. O Fernando Sarti e o Gabriel Gaspar, eles mostram como o desmonte do conjunto de regras, não somente na área do direito, levaram a um aumento levaram a uma destruição de conquistas do processo democrático brasileiro. Enquanto que o Fábio Kesch e a Thalita Tanchait mostram como essa destruição da estrutura do sistema partidário e essa troca de guarda acabou fortalecendo a extrema-direita no Brasil e, portanto, tem uma consequência na eleição do Bolsonaro em 2018. Próximo, por favor. O Sérgio Nobre e o Fausto, eles têm um capítulo que é o capítulo, digamos, do trabalho do Diese. O Diese pega um conjunto de matrizes de insumo-produto, faz um desenvolvimento de uma metodologia própria para tentar identificar as relações e impactos intersetoriais da redução dos investimentos da Petrobras, de como essa redução dos investimentos da Petrobras acabaram provocando um enorme impacto sobre o PIB. A estimativa é que de 2014 a 2017, 3,6% da queda do PIB pode ser explicada pela ação da Lava Jato, portanto, é uma queda extraordinariamente alta, o impacto negativo extraordinariamente alto, ao mesmo tempo que teve uma gigantesca destruição dos postos de trabalho, diferenciados entre diferentes setores, mas com impactos muito grandes em todos os setores da economia brasileira. Isso deu viabilidade, portanto, para aquelas mudanças que eu mencionei do marco regulatório e da estrutura legal de operação do setor de petróleo e gás e, portanto, viabilizou a entrada de empresas internacionais no Brasil e impediu que as empresas de engenharia brasileiras saíssem para o exterior. Porque também tem isso, quer dizer, nós não somente estamos destruindo a engenharia brasileira no Brasil, mas impedimos que as empresas que estavam indo para o exterior, disputando mercados no mercado americano, no mercado latino-americano, no mercado africano, elas perdessem qualquer capacidade competitiva nessa situação, favorecendo, portanto, as empresas internacionais. Próximo, por favor. Por fim, o Luiz Fernando Paula e Rafael Moura falam dos impactos macroeconômicos, em particular as mudanças na governança da Petrobras, que criaram, digamos assim, uma narrativa para justificar as alterações com base na falsa narrativa que a Lava Jato criou, de tal maneira que você tem uma situação de mudança completa do modelo que estava sendo implementado até a Lava Jato. Esse modelo ele pode ser caracterizado por 3 características. Ampliava o excedente econômico capturado pelo governo, aumentava a participação da produção de bens e serviços no Brasil e ampliava os investimentos públicos, criando, portanto, um setor estimulante, dinâmico, autônomo para manter a atividade econômica crescente no Brasil.
Esse modelo foi desmontado completamente e foi derrotado pela Lava Jato. Próximo, por favor. Qual é a grande questão? A grande questão é quem abana o quê? O cachorro abana o rabo ou o rabo abana o cachorro? A Lava Jato acha que o rabo abana o cachorro. Nós achamos que o cachorro abana o rabo. Portanto, o que nós temos que fazer é olhar com mais cuidado e punir e focar o combate à corrupção, mas não esquecer que o cachorro é maior do que a corrupção. E, portanto, nós temos que retomar o papel do desenvolvimento, o papel do sistema de petróleo e gás no desenvolvimento brasileiro. Próximo, por favor. E aí eu coloquei esse jornal americano de business porque o obrigado é das empresas internacionais. Obrigado. Thank you. Obrigada a você, Gabriele. Aqui nos nossos comentários, muitas pessoas destacando a importância desse debate, né? Inclusive, não só a nível nacional, mas regional, falando da importância da América Latina estar atenta a esses movimentos que legaram a gente esse cenário destruidor que você acabou de desenhar. Apesar dos comentários, não tivemos perguntas, então eu vou fazer uma pergunta a você, que um cenário devastador como esse, às vezes, parece um pouco irreversível, não é? Mas a gente sabe que não é bem assim, mas eu queria saber da sua visão sobre como seria esse processo de reestruturação da Petrobras, da nossa indústria nacional. Sabemos que não vai ser um processo simples, mas qual pode ser o pontapé dessa mudança e como seriam esses próximos momentos de reestruturação? Olha, eu sou muito pessimista sobre o futuro. Eu acho que dificilmente nós vamos voltar àquele quadro que nós tínhamos em 2010, 2011. Muito difícil. Por várias razões. Primeiro, nós não teremos mais a engenharia brasileira a crescer que nós tínhamos naquela época. Ao contrário, nós temos uma engenharia brasileira destruída. Segundo, nós não teríamos o que tínhamos naquela época, que era uma perspectiva de crescimento das descobertas do pré-sal, com a Petrobras com uma escala de compras que viabilizaria uma expansão do setor de bens de capital no Brasil. Então, nós não teremos mais isso. Terceiro, nós estamos numa situação em que a Petrobras estará fora da distribuição de derivados, vendendo suas refinarias, fora do gás natural, fora da petroquímica, fora dos biocombustíveis, fora dos fertilizantes. Para retomar isso, vai ser uma batalha judicial, política e econômica, que não vai ser possível ser no curto prazo. Isso tem que acumular forças para viabilizar qualquer retomada desse tipo de processo. Portanto, voltar a 2010 eu acho que é impossível. Manter a situação atual é possível? Acho que não. Então, nós temos que pensar em atuar, em minimizar danos, o que significa combater o máximo possível aqui e agora a destruição que está sendo feita, as privatizações, combater a saída da Petrobras do sistema, tentar fazer resistência o máximo possível a que isso não aconteça, operar politicamente e na sociedade para que se retome a importância, mesmo considerando que nós temos um quadro internacional em que petróleo terá uma importância distinta do que tinha em 2010 versus as energias renováveis. Portanto, é importante você colocar que existe um processo de transição energética que impactará
sem sombra de dúvida, o petróleo brasileiro, e você, portanto, tem que combinar uma política de transição energética com a expansão do pré-sal brasileiro. Você tem que repensar claramente como é que vai ficar a situação do mercado doméstico de derivados, em termos das importações que hoje estão. Você tem que pensar e fazer um programa de reconstrução de capacidade de refino de médio e longo prazo no Brasil, e você precisa retomar a participação da empresa em várias áreas, o que significa, portanto, retomar o controle da empresa. Agora, voltar a 2010, eu acho que é impossível. Nesse momento aqui, chegaram duas outras perguntas sobre a ingerência norte-americana em todo esse processo interno brasileiro, né? Então, perguntaram se as leis norte-americanas permitem esse tipo de ingerência sobre determinados setores da economia e também sobre os Estados Unidos, a diferença de proteção e ataque no Brasil e lá no país norte-americano. Não, as leis americanas permitem. Unilateralmente, eles disseram que são os xerifes do mundo. Unilateralmente, eles disseram, olha, todo mundo que tiver relações com o sistema financeiro americano, ou que passe pelas bolsas de valores americanas, ou que tenha operações com os fundos financeiros americanos, estão sujeitos às leis americanas. Isso, então, eles têm... unilateralmente, eles disseram isso. Evidentemente que eles só podem fazer isso porque eles têm o maior exército do mundo, as Forças Armadas são muito poderosas, e ele tem a segunda economia. Dizem que já são a segunda, porque a primeira é a China. Felizmente, a China está aí dando um contraponto para impedir que eles dominem totalmente o mundo. Certo, e aí, voltando um pouco na sua resposta anterior sobre as possibilidades de reversão desse quadro, um espectador perguntou qual é a possibilidade dessa reversão, se seria via plebiscitos revogatórios. Olha, eu não acredito no plebiscito revogatório. Eu acho que a Constituição brasileira coloca o plebiscito revogatório, né, como uma forma de alterar decisões já tomadas. Mas são decisões de caráter constitucional. Não são decisões administrativas de caráter operacional, tipo venda de ativos. Então, eu acho que vai ser muito difícil, do ponto de vista formal, você mobilizar um plebiscito revogatório para fazer discussão de contrato de venda de refinaria, por exemplo. É claro que, além disso, você tem um outro problema. A iniciativa do plebiscito revogatório é o Congresso. Portanto, a correlação de força do Congresso ela é muito negativa para nós. Quer dizer, hoje você tem aí, em termos progressistas, não estou nem falando de esquerda, 120, 130 deputados e senadores, num Congresso tem 580 parlamentares. Portanto, a maioria não vai ser possível isso. Eu acho que o problema central de reversão disso é uma questão de correlação de forças políticas. Eu não acredito em plebiscito revogatório, porque eu acho que é uma ilusão pensar que dentro dessa Constituição nós vamos conseguir, e com esse quadro do Congresso, nós vamos conseguir reverter essa situação. Sim, eu acho que vai na linha do que você estava falando, de acumular forças e não ser uma solução de curto prazo, né? E uma outra pergunta que chegou coloca a perspectiva temporal de como a gente teve derrotas e perdas em tão pouco tempo. E aí, como isso foi possível? Como a gente chegou nesse nível? Faltou se precaver? Faltou entender a força dos atores contrários ao projeto? Não, eu acho que a derrubada da presidenta Dilma, que é o problema político mais grave que nós tivemos, ele foi construído de um conjunto de ações. Quer dizer, eu acho que nós temos que olhar para os efeitos das manifestações de 2013. Nós temos em 2013, as manifestações iniciaram como manifestações progressistas, pedindo mais direitos, e depois se transformaram em manifestações conservadoras contra o governo. Nessa transição de 2013, a mídia teve um papel fundamental de montar a cabeça das pessoas. A Lava Jato veio em 2014 e ela provoca um reforço dessa ideia de corrupção generalizada, de mar de lama, e isso criou um clima psicossocial muito difícil para o governo.
Acho que nós cometemos erros também, quer dizer, a escolha, a presidenta Dilma é eleita em 2014, mas numa proposta de manter a política, ajustar, mantendo a política de crescimento e combatendo a desigualdade, e aí escolhe o ministro da Fazenda, o Joaquim Levy, que era essencialmente um austericida, um defensor da redução drástica dos gastos públicos, que faz um tarifaço acelerado sem haver necessidade de fazer aquele tarifaço naquela velocidade e que dá um impacto enorme sobre a economia. E, nesse contexto, você tem ainda a ação do Eduardo Cunha, que opera no Congresso Nacional, na Câmara, passando pautas extraordinárias, inviabilizando a ação do governo. O orçamento de 2015 só é aprovado em dezembro de 2015, e você tem, portanto, uma dificuldade de operação institucional muito grande. E, ao mesmo tempo, você criou um clima social de que o PT é um bando de ladrão, de que o governo era um antro de corrupção, e, portanto, você tinha que mudar o governo e tinha que acabar com a política, o que resulta na eleição de 2018, na eleição de Witzel para o Rio de Janeiro, o Zema para Minas Gerais, vários candidatos aí ligados à polícia e à luta contra a corrupção formal, que passam a assumir o lugar de tradicionais políticos. Apesar de que o Bolsonaro é um tradicional político que tem vários mandatos como deputado. Então não é uma questão de prever, é uma questão de correlação de força mesmo. Existia uma correlação de força que derrubou o nosso governo. E aí, uma outra pergunta que chegou questiona se num futuro governo seria possível investigar esses escritórios norte-americanos que influenciaram nesse processo. Não, investigar, sim, mas o grau de punição e o grau de efetividade dessa investigação é questionável. É difícil saber antecipadamente o que é que pode acontecer. Tá certo, Gabriele, eu acho que não temos outras questões, então eu passaria para você fazer suas considerações finais dessa abertura do nosso ciclo de debates, por favor. Bom, eu agradeço muito a paciência de vocês, espero ter contribuído com algumas informações e convido vocês para que na próxima terça, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, vocês assistam ao Fábio Kersh e a Thalita Tanscheit falando sobre os impactos da Lava Jato no sistema político brasileiro. É isso, eu reforço o convite. Todos os nossos próximos 8 encontros acontecerão às terças-feiras, às 17 horas, e o próximo, então, no dia 8 de junho. E agradeço novamente ao Sérgio, a todo mundo que acompanhou esse nosso encontro de abertura, e muito obrigada. Até a semana que vem.